mas a economia brasileira seguirá crescendo, mesmo que pouco. A economia global também. O Brasil é sempre uma grande oportunidade, mas saber o que não fazer é importante. Eu, por exemplo, não vou gastar minha energia e meu foco na pancadaria política, na guerra cultural, na polarização estéril. A atenção e a energia sugadas por essas brigas exaurem forças que seriam mais bem aproveitadas em atividades produtivas. É verdade, né? As pessoas não conseguem debater, elas querem brigar, né? Brigar. Uma polarização estéril. Estéril, porque não produz nada. Porque o conflito, ele gera inovação. Eu falo isso no meu curso, eu defendo isso. O conflito, ele gera inovação. Só que eu tenho que tomar cuidado para o conflito não virar confronto. Conflito é divergência de ideias. Confronto é pancadaria. E aí eu preciso pensar muito nas minhas atitudes, que é o meu modelo mental, né, o meu projeto de ação, aquilo que eu penso sobre, e no meu comportamento, que é aquilo que eu materializo, aquilo que eu realmente falo, aquilo que eu ajo, aquilo que eu tomo ação, não é? A atitude na psicologia é o modelo mental, é o pensamento, é o projeto da ação. E o comportamento é a ação efetiva. Me sentir ofendido, isso é minha atitude. Vou ofender de novo, isso é meu comportamento. Então eu preciso tomar muito cuidado com essas coisas, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem divergir. Não sabem divergir, elas querem brigar, elas querem ofender, né? Possa vencer um debate nas ideias. Eu vou argumentar e se meu argumento for melhor que o seu, eu te convenço, né, de que eu estou certo, meu argumento é melhor que o seu. Não, as pessoas não querem argumentar, elas querem ofender, elas querem xingar, elas querem escorraçar. Se você pensa diferente, você é do mal. Essa polarização estéril, isso está tomando formas na sociedade assim que é uma coisa horrorosa. E por isso que cada vez mais tem charlatões aí no mercado. Como esse Pablo Marçal, como tantos outros que todo dia surgem aí a todo instante, não é? Porque as pessoas estão carentes de atenção. Pois é, né? Ignorância em tempos de imediatismo, que é um texto maravilhoso da professora Dirce Valtric do Amarante, explica um pouco esse fenômeno. Mas o mais importante de tudo que eu percebo é a nossa incapacidade de reconhecer a fragilidade da vida humana, não é? Nós, humanos, nós somos miseravelmente frágeis, não sabemos das coisas, né? Temos crença de onde viemos, para onde vamos, mas nós não temos fatos, nós não sabemos, né? Isso nos incomoda de alguma forma, e a crença, a fé vem para substituir, para nos dar algum tipo de certeza, né, nessa jornada. Mas é só fé, né? E a fé é o firme fundamento nas coisas que não se pode ver. Fé é um ato, né? Não é um fato. E essa sensação humana de fragilidade, de desamparo, não é? Isso tudo Freud vai tratar muito bem, e eu quero fazer aqui alguns paralelos com a visão freudiana a partir de um texto recente, que saiu agora, nesse fim de semana, aqui, ó, falando sobre a crise da conexão humana, não é? Falando do livro Animal Social, que foi reeditado. E é um texto aqui muito interessante, a resposta de um dos autores, olha só. Muitas pessoas, especialmente os adolescentes, andam profundamente frustrados, procurando um sistema que lhes permita pertencer a algo com um sentido de identidade. Algo que as ajude a dar sentido ao mundo em que vivem. A religião costumava fornecer essa estrutura social, mas o seu domínio tem afrouxado e as pessoas desconectadas encontram elo, identidade e propósito de vida em forma que as gerações mais velhas considerariam chocantes. Só que isso está se agravando. A propagação do ódio e o antissemitismo alimentados por opiniões radicais, tanto à esquerda quanto à direita, é um sinal disso. Veja que as pessoas têm necessidade de uma conexão com alguma coisa, né? Pertencer a algo, ter a sua identidade completada. E a religião dava essa possibilidade. Mas nos países mais desenvolvidos, a religião perdeu força nos últimos tempos. Nos países subdesenvolvidos, ela tem ganhado força, mas nos desenvolvidos ela perdeu força há muito tempo, não é?
Então a religião que costumava dar essa estrutura perdeu essa possibilidade, as pessoas ficam desamparadas. E aí é o que eu quero entrar com a visão do Freud, não é? Que eu resumi aqui no meu livro. Porque o Freud vai dizer o seguinte, ó, quando crianças estamos acostumados a sermos cuidados. Quando adultos, no nível inconsciente, podemos sentir falta desse cuidado quase parental e, portanto, decidir procurar cuidados em outras figuras de autoridade não parentais, como o chefe, os patrões, algum ídolo, alguma coisa assim. Percebe que é uma coisa da criança, né? O desamparo da vida humana, né? A fragilidade da vida humana, que na infância tinha um cuidado parental, quando adulto perde esse cuidado, não tem mais a quem recorrer. Só que ele não consegue sobreviver, portanto ele vai buscar este apego, este amparo em outros pais, não é? O Erich Fromm, que é um outro psicanalista, no livro Escape from Freedom, de 1941, vai dizer o seguinte: quando as pessoas são libertadas das restrições impostas por instituições ou por outros indivíduos, nem todas experimentam essa liberdade como algo positivo. Na realidade, muitos não gostam disso e acham desconfortável a ausência de restrições. Assim, Fromm aponta que algumas das maneiras pelas quais os indivíduos procuram minimizar os sentimentos negativos associados à liberdade incluem engajar-se em conformidade, destrutividade e autoritarismo. Do ponto de vista da experiência humana, esse seria, por exemplo, a razão pela qual pessoas voluntariamente abraçam regimes e lideranças autoritárias, como Hitler na Alemanha, como o fascismo, como pessoas agora se engajam em clubes de luta, né, em seitas, em tudo isso. É uma forma de se ter algum tipo de identidade, se engajar numa coisa, porque eu não consigo lidar com a minha liberdade, com a minha fragilidade, com o meu desamparo que reina sobre a vida humana. Eu não consigo lidar com isso. Então eu preciso recorrer a esses mecanismos de suporte mental para conseguir viver. E aí que os charlatões tomam conta, né? O Paul Albo apresenta a psicopatologia econômica, que ocorre quando uma civilização vê o futuro como ameaça, com base em uma situação presente constituída por uma aguda insegurança econômica, pelo crescimento do desemprego, pela redução do poder de aquisição, pela desconfiança em relação a autoridades, sindicatos, partidos, pela intolerância, pela xenofobia, pela proliferação de charlatões, demagogos e seitas, pela medicalização da vida cotidiana, por meio do uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos, entre outros fatores. Veja, numa situação econômica, né, onde eu vejo um futuro ruim, eu estou frágil e eu estou propenso a acreditar em todo esse tipo de situação. E aí o Porter, né, ele vai no estudo sobre a linguagem do charlatanismo, ele vai dizer o seguinte, ó, por ter alguns temas trabalhados ao longo dessa obra, de acordo com o autor, os charlatões valem-se de pirotecnia verbal, palavras de impacto, né, muito bem escolhidas, né, para poder criar aquele impacto na plateia. Bajulação do ouvinte, né, com elogios, né, incentivos, segurança no que falam, geralmente eles não titubeiam, né, o cara fala que dá um murro na ponta do bico de um tubarão, né, né, que um helicóptero caindo ele se manteve calmo e ensinou o piloto, né, segurança no que fala isso com a maior cara de pau, assim, sem titubear, não é? Excesso de confiança, né, que isso desperta na nossa vida humana frágil, alguém que fala confiante desperta na gente uma sensação de ai, que segurança eu tenho quando ele fala. Ele está mentindo, né? Superstições, correlação ilusória, correlaciona uma coisa com outra que não tem nada a ver, né? Mas faz uma correlação. Ah, porque o fulano falou tal coisa e todas as pessoas que falaram tal coisa aconteceram aquilo. Uma correlação ilusória. Termos pseudocientíficos, mística do exotismo, não é? Toque de classe social, de dizer que tem recursos financeiros, né? Lidar com uma forma otimista e principalmente falar em Deus, né? Usar o divino nas suas falas. Essa é a linguagem do charlatão. E o charlatão prolifera quando? Quando nós, seres humanos, nos sentimos desconectados de um todo, não temos uma identidade, nos sentimos frágeis diante de tantos desafios que o mundo nos dá, né?
prato cheio para o charlatão proliferar.